Editorial. A ONU, Organização das Nações Unidas, listou 8 países do mundo onde a população passa fome e está em situação de emergência. É a chamada insegurança alimentar que corre em países afundados em conflitos. O relatório identificou 16 países com sérios problemas de alimentação, sendo que 8 deles enfrentam crise ou emergências que afetam 1/4 ou mais da sua população. O caso mais preocupante, segundo a ONU, é do Iêmen. 17 milhões de pessoas, 60% da população padecem de fome severa. Depois o Sudão do Sul, com 45% da população, ou 4,8 milhões, passando fome. A guerra na Síria fez com que 33% da sua população sofra com altos níveis de fome, 6,5 milhões de pessoas. No Líbano, existem 1.900.000 famintos devido ao grande número de refugiados. 3 de cada 10 pessoas sofrem com níveis críticos de fome na República Centro-Africana, ou seja, 1,1 milhão de pessoas. 26% dos ucranianos, 1.200.000 pessoas, passam fome. 25% do povo afegão, 7,6 milhões de pessoas, e 3,1 milhões de somalis estão famintos. Além desses, a crise alimentar afeta 7.700.000 pessoas na República Democrática do Congo, 11% da população, 3,8 milhões de sudaneses, 3,2 milhões de iraquianos, Chad, Níger, Nigéria e Camarões, 2.900.000, no Burundi, 1,8 milhão e 1,3 milhão de famintos no Haiti. Em 2016, o cálculo da fome no mundo era 815 milhões de famintos, dos quais 489 milhões, 75% deles, vivem em zonas afetadas pela violência. Então, vemos no Brasil muita gente penalizada com essa situação e nem poderia ser diferente porque somos, ou pelo menos temos fama, de ser um povo solidário, fazendo campanhas para que a África receba ajuda humanitária. Afinal, a sociedade brasileira tem raízes fortes no continente africano. Conheci um empresário que saiu daqui e foi para a África fazer, sabe o quê? Poços artesianos para os africanos. E voltou de lá penalizado com a pobreza que viu. Eu sou a favor da benemerência, mas sou contra a hipocrisia. Para mim, ir na África fazer poços artesianos é hipocrisia. Porque no Brasil temos os mesmos problemas da África. Só que ajudar os daqui não dá notícia, não dá mídia. Não é notícia em jornal, rádio, televisão. Quem vai para a África fazer benemerência é tratado como missionário. Mas e os nossos problemas daqui? Temos a mesma fome, as mesmas necessidades de educação, de higiene, de água, de locomoção, de moradia, mas isso não dá mídia.
Precisamos tirar os africanos do sofrimento e do atraso. Mas e os nossos irmãos daqui, tão necessitados quanto os africanos? Não estão mais perto, mais próximos para receber ajuda? Esses tempos atrás fiz um projeto de apadrinhamento de pessoas daqui ou do Nordeste em vias de insegurança alimentar. E sabem quantas pessoas apareceram para ajudar? Nenhuma. Esses dias atrás recebi um convite para ir à África para fazer benemerência com tudo pago. Viagem, estadia, garantias pessoais. Nem leão, nem mosquito, nem nada encostaria em mim. Era fazer as malas e ir conhecer a África. Mas eu recusei. Eu não quis ir. Seria um passeio bonito, mas que não se justifica. Acho estranho ir à África fazer benemerência, porque temos tantos irmãos nossos, brasileiros como eu, como você, como nós, passando fome. Brigaram comigo, ficaram de mal comigo quando eu disse que todos queriam ir para a África fazer benemerência, mas não passavam de um bando de hipócritas. Esses engomadinhos das camisas Dudalina, não tenho nada contra isso, mas ostentam camisas caríssimas, paletós, carrões, gravatas, querem sair daqui para fazer poço artesiano na África. Por que não fazem isso no sertão nordestino, onde irmãos nossos, brasileiros como nós, precisam desse tipo de assistência, desse tipo de benemerência? Tempos atrás uma senhora me contou uma história dela, que no final eu e ela caímos no choro. Eu porque o vi e ela porque o fato se passou com ela e o seu filhinho. Ela estava grávida e desempregada. O marido, homem honrado e muito trabalhador, tinha dinheiro para receber e não havia recebido, e ela não tinha nada o que pôr no fogo. Aliás, ela não tinha nem fogo, porque até o gás havia acabado. Mal deu para ela fazer uma mamadeira para o filhinho. Ela, sabendo que o marido chegaria a qualquer hora com dinheiro, queria dar para fazer uma comprinha e o gás, foi fazer uma inesperada visita à casa da vizinha, e lá pelas 10 horas da manhã, ela e o filhinho, os dois, já com a barriga roncando de fome, foram à casa da vizinha, que já havia colocado a boia no fogo, portanto, já estava fazendo o almoço. E o filhinho daquela senhora, varado de fome, puxava-lhe a saia e perguntava: mãe, não vai para casa fazer o almoço? E ela, sorrindo amarelo para disfarçar, encompridava a conversa com a vizinha, com vergonha de falar para a vizinha: olha, nós estamos com fome, não tem nada em casa para a gente fazer. Mas a vizinha, percebendo a situação, deu um pedaço de pão para a criança e convidou a vizinha para almoçar com ela. Gente, isso é caridade. Isso é benemerência. O que tem mais valor? Aquele engomadinho da Dudalina que usa a camisa cara, gravata, carrão, que só com a camisa dessa dá para comprar vários sacolões,
O engomadinho que vai à África fazer poços artesianos para os africanos, ou aquela vizinha que, percebendo a fome da sua amiga e do filhinho dela, convidou os dois para almoçar. O Brasil precisa deixar de ser uma sociedade hipócrita. Muita gente condena a política desse maluco do Donald Trump, lá dos Estados Unidos, que diz: América em primeiro, depois o resto. Alguém precisa levantar uma campanha desse tipo. Primeiro nós, depois, se sobrar, atenderemos o mundo. Vamos parar com essa hipocrisia de ficar indo para a África, para o Haiti, para a Venezuela, atender os pobres de lá. Primeiro, os pobres brasileiros. Depois os outros. Primeiro, vamos debelar a fome da nossa periferia. Depois, se sobrar, vamos atender o mundo. Primeiro, a nossa gente. Porque teremos que atender os de fora e não os daqui de dentro. Justifiquem isso. Isso eu quero entender. Agora é com você que está me ouvindo. Já procurou saber se o teu vizinho tem o que comer hoje? Então, não seja hipócrita. Não se preocupe com a crise ou a fome no mundo. O que interessa é o Brasil para nós, os brasileiros. Se sobrar, vamos doar. Mas, por enquanto, está faltando para os nossos irmãos daqui. Há fome em nossos campos e nas nossas periferias. As nossas histórias são muito mais tristes que a dos países listados pela ONU, porque este é o nosso povo, a nossa gente, os nossos irmãos. País que está em guerra não é problema nosso, é problema deles. O nosso ainda tem salvação, se formos um povo solidário, como a maioria é, entre nós. Estamos diante de teorias hipócritas que esses engomadinhos tentam vender para nós como se fosse urgente, necessário, bonito, fazer bonito lá fora. Nós, brasileiros, já temos muitos problemas e se todos nos unirmos para resolvê-los, estaremos criando um país verdadeiramente alegre, humano, igualitário e sem a hipocrisia reinante no momento, porque estão nos motivando a ignorar a miséria dos nossos irmãos, dos nossos compatriotas, dos nossos conterrâneos, para irmos fazer grandeza lá fora, para que isso vire notícia na mídia, como se fôssemos os papais noéis deste século XXI. Pense nisso. Pensem nisso. Bom dia.